Hoje nós vamos falar sobre um capítulo desse livro, História do Ceará e Cordel. E exatamente o capítulo 7 que nós abordamos a história do Caldeirão. Esse cordel que eu trouxe aqui para o livro, ele foi escrito na década de 80, quando houve um seminário sobre o Caldeirão na Universidade Federal do Ceará e o lançamento de um livro de um escritor pernambucano chamado Cláudio Aguiar. Então eu gostei muito, li o livro e depois transformei, fiz um cordel baseado exatamente nele. Então hoje eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Pequena história do Caldeirão. Leitores, prestem atenção, a história que eu vou contar é uma história muito triste que aconteceu no Ceará, nos idos dos anos 30, e para que você sinta, eu preciso comentar. Primeiro devo explicar que Padre Cícero Romão, homem de muito respeito, líder e santa do sertão, a José Lourenço cedeu, pelo tempo que viveu, as terras do Caldeirão. Foram para o Caldeirão, José Lourenço e amigos, eram muitas famílias à procura de abrigo. A estes se encostaram, pois eles sempre lutaram contra os seus inimigos. Me refiro aos inimigos que se tinha no sertão: a fome, a falta de terra, além da ingratidão, de trabalhar todos os dias, aumentando a mais-valia numa semi-escravidão. Estando no Caldeirão, todos iam trabalhar, e o que produzisse a todos ia beneficiar, se sendo bem distribuído, um consenso construído, para todos ia dar. No Caldeirão, ao chegar, o beato Zé Lourenço encontrou só um açude e uma casinha no centro, de um velhinho morador, que Deus o chamou, pois morrera no momento. E para não perder tempo, entraram logo em ação, brocar mato, fazer casa, construir uma estação, pois um clima se sentia que aquele lugar prometia dar exemplo de união. Com poucos meses então, já se via a mudança, a terra estava plantada, todos com muita esperança de um inverno criador, mandado por Nosso Senhor, tamanha era a confiança. Não se pensava em festa nas terras do Caldeirão, lá se respeitava os pássaros, um preá, um gavião, os bichos e as pessoas, as árvores que eram boas e todos da criação. E vivendo como irmãos, vários anos se passava, a produção no Caldeirão cada vez mais aumentava. E a cada vez mais pessoas do Pernambuco e Alagoas lá no Caldeirão chegavam. E o povo lá morava, liderados pelo beato, pessoa de bom coração e que sentia no tato a problemática do pobre, por ser ele um nobre à procura de aparato. Com aquele bom trato a tudo no Caldeirão, cada vez mais aumentava a alegria e a produção. Os moradores em geral, uma felicidade igual não havia na nação. Tamanha organização no Caldeirão existia, sem importar a profissão, nem o tamanho da família. A cada um era dado o que era necessitado com amor e alegria. O que lá não havia era fome e precisão. Produziam rapadura, arroz, milho e feijão, tinham rendeiras aplicadas, que eram bem dedicadas a fazerem o seu rendão. Em 32 no sertão, grande seca ocorreu, que expulsou muita gente e muita gente morreu. No Caldeirão não faltou comida para o morador, foi isso que aconteceu. Amigo, aquela receita difícil de ser aplicada pelos coronéis do sertão,
de incompetência provada para o trabalho com o povo, com ele, com aquele estilo novo, a consciência foi trocada. Com a vassalagem abalada por causa do caldeirão, começaram a inventar histórias sem proporção. Diziam que o Beato tinha no seu aparato regime de escravidão. Espalharam no sertão as calúnias e maldades, a ponto de incentivarem até as autoridades, que passaram a colocar pessoas para observar todas as atividades. O espião da maldade, não tendo o que acusar, passou a fazer perguntas para uma história aumentar. Um plano sujo fizeram e depois eles vieram para o caldeirão atacar. Foi enviada para lá a patrulha da polícia, que tinha como ordem a mais terrível malícia de prender e expulsar o povo que tinha lá sob as garras da milícia. O plano de injustiça foi posto em execução. O Beato Zé Lourenço, a pedido do povão, se refugiou na serra, pois sabia era guerra, evitando sua prisão. Com esta decisão, a patrulha furiosa determinou que saísse numa ação odiosa, desfazendo o trabalho que tanto quebrou o galho de gente tão corajosa. Sem resistir à poderosa faça que os maltratava, mas sem saber o porquê do que acontecendo estava, o povo do caldeirão obedeceu com atenção àqueles que o mandavam. O caldeirão triste estava com aquela violência, casas pegando fogo na ação da diligência, que tirava para si o melhor que havia ali sem a menor consciência. Após a triste ocorrência no caldeirão do Beato, tudo estava destruído, o povo fugiu para o mato da Serra do Araripe, fome, peste e gripe, num total desaparato. Mas a atenção chamou um fato, foi a grande liderança exercida pelo Beato, homem da maior confiança, que a sua gente amava e o povo depositava nele grande esperança. Com o lema "Nós não cansa de trabalhar neste chão", arranjaram um terreno para fazer uma plantação que lhes deu no fim do ano uma grande produção. E os invejosos, como não estavam ainda contentes, arranjaram uma esquadra guiada por um tenente e subiram a chapada, mas antes da sua chegada foram barrados pela gente. Pois o povo tinha em mente o massacre já sofrido, tratou de se defender, por mal não ter cometido, houve uma grande batalha, de foice, machado e navalha, e muitos foram abatidos. Com o fato acontecido, pois a polícia perdeu, tratou-se de planejar uma ofensiva que deu, bombas foram jogadas, assim como uma rajada sobre os filhos de Deus. O povo que recebeu um bombardeio de avião, em um plano diabólico de homens sem coração, era uma gente inocente, maltratada novamente, não merecia tal maldição. Diante da condenação imposta pelo mal, a Serra do Araripe virou palco teatral de uma guerra fratricida, até mesmo genocida, o que aconteceu no local. Esse cordel está baseado no romance de Cláudia Guiar, publicado na década de 80, sobre o massacre no Caldeirão. Quem quiser adquirir o livrinho do História do Ceará em Cordel, tem outras histórias, outros momentos da nossa história. É só nos procurar nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.